Alô, alô, alô. Muito boa noite, senhoras e senhores. Estamos ao vivo e a galera vai conectando na nossa live de hoje. Boa noite, Dan de Paula. Boa noite, Nathalie, é isso? Fernando, Lídia, Lu. Boa noite, Cláudio, Ivan. Boa noite, Danilo. Boa noite, Robson. Mendigo Trader, sempre bom te ver por aqui. Edu Rabelo também, coisa boa. Anderson Moraes, obrigado por estar aqui. Moscardo, boa noite. Edivan, Maicon, sejam todos muito bem-vindos para mais uma live de quinta-feira. Boa noite, minha querida Ana. Beijo para você, minha linda. Pessoal, ó, Campo Grande, temos mais gente aqui. Boa noite, Fernando, tia Lu, seu futuro aluno. Ó, gostei de ver, hein? Hoje estamos aqui, quinta-feira é dia de trazermos convidados. E hoje eu tenho um convidado muito bacana para estar aqui conversando com a gente. Um convidado que é trader, sabe? Desses que vocês me pedem para trazer aqui, que vocês dizem, tia Lu, traz alguém que é trader de verdade, que opera, que vive do mercado, que não tá nas redes sociais. Enfim, hoje a gente vai receber alguém que tem uma mentalidade muito bacana e que gosta muito de falar desses aspectos, que aprendeu na prática, que teve que desenvolver esses aspectos na prática. Então eu tenho a honra de chamar aqui para conversar com a gente Renato Bertani. Deixa eu chamar ele aqui, deixa eu chamar o Bertani. Vamos lá. Aqui, já vou chamar ele aqui, já enviei a solicitação, se está nos ouvindo, aceite nossa solicitação, por favor, para começarmos esse bate-papo. Boa noite, Renato, tudo bem? Boa noite, Luana. Eu não estou te ouvindo bem, deixa eu ver se é meu fone aqui que tá ruim. Dá uma olhadinha aí. Pessoal de casa, estão me ouvindo bem? O meu som está bom? É só é o meu headset, eu acho que não tá. Você me ouve bem? Estou te ouvindo claro e perfeitamente. Eu vou trocar de como eu quis inventar de colocar um headset para ter um retorno melhor para vocês aí. Mas Tranquilo. do celular mesmo, eu acho que vai ser melhor. É só um pouquinho. Quem faz Tudo ao certo. vivo, Quem sabe faz ao vivo, exatamente assim, né? erros da TV ao vivo, né? Quem enfrenta a pressão do mercado, enfrentar aí um fone não funcionando na live, tá fichinha, né? É só mensurar o risco, né? Você já viu que eu já estava com o risco medido, né? Já Tudo sabia qual que calculado, era, né? onde que eu cairia fora se desse errado, né? O bom é que a gente já começa dando spoiler pra galera aqui de como que é uma vida de trader, né? Saber medir os riscos, mas daqui a pouquinho a gente já fala mais disso. Tudo bem, Bertani? Tudo ótimo. Muito obrigado, Luana, pela oportunidade de estar aqui com vocês. É um grande prazer, realmente. Pensar que nomes como André Moraes passou por aqui, o Stormer, o Latos, enfim, gente, você só entrevistou gente muito grande e hoje eu estou aqui. Não sou grande como eles, mas estou muito feliz de fazer parte aí do hall de pessoas que já passaram pelo teu canal. Ô, Bertani, a gente que agradece a sua disponibilidade de estar aqui conversando com a gente. E o mais importante que você você é trader. Isso é o que mais interessa e a gente quer explorar um pouquinho mais essa questão dessa mentalidade de trader e tudo mais. E para começar, Bertani, eu queria assim, que você contasse um pouquinho mais para o pessoal como que você começou no mercado financeiro, como que você veio parar no mercado, né? Que você tem uma formação, você é matemático, é isso? Falei errado? Sou Não, matemático. certo? Não, certinho. Sou matemático e dei aulas em cursinho de 2002 a 2018, full time mesmo, até 2013. Aí eu já comecei a diminuir a minha carga horária. Eu me sentia dentro de aquelas gaiolinhas de rato, né? Eu não me sentia feliz fazendo o que eu fazia. Eu não era realizado, eu trocava o meu tempo por dinheiro. E eu não queria manter esse cenário por muito tempo. Então eu sempre procurei alternativas. Eu tinha colegas, amigos que reclamavam, mas que não faziam absolutamente nada. Reclamavam, mas no ano seguinte estavam lá, no outro estavam lá, e a vida passava. Eu sempre gostei de conversar com as pessoas mais velhas e perguntar, poxa, qual que é o teu arrependimento? E de todos os professores que eu conversava, Luana, o arrependimento era não vi meu filho crescer ou não vi meus filhos crescerem. Nossa. Você está em Santa Catarina, né?
mas deve conhecer bem aqui em São Paulo. Eu trabalhava numa rede de cursinhos conhecida como Ângulo. Eu dava aula em São Paulo, Campinas, Sorocaba, Botucatuba. Eu rodava aí cada dia da semana num lugar. Então, para mim, isso não era legal. Minha casa era o carro. Então, eu fui empreender. Lá por 2013, final de 2012, 2013, eu empreendo. Monto uma franquia de locação de container com meu sogro e com um professor amigo meu. E ali eu começo a história do empreendedorismo. Depois eu volto a falar por que eu estou falando de empreendedorismo, se eu tenho que falar de mercado financeiro. O que tem a ver esse negócio? Tem tudo, ainda mais quando a gente fala de day trade, né? Mas eu conheci o mercado financeiro em 2008 por um professor também, e aquilo ali ficou na minha cabeça. Eu comprei minha primeira ação em 2008, que foi a ação da Uzi Minas, mas eu não prossegui investindo no mercado de ações. Eu montei uma franquia. Tipo assim, foi algo do tipo, alguém me falou para fazer isso, então eu vou fazer? Exato. Tinha um desses professores que a gente reclamava, né, que não estava satisfeito, falou, cara, você não compra ações, todo mês pinga lá um dinheirinho para você, que chamam de dividendos, tal. Eu falei, pô, como que é? Ele me explicou, vai ser bem legal, só que eu estava naquela fase ainda de, depois eu vejo, você está na roda do rato, você não se preocupa, você vai postergando, comprei uma ação, né, um ativo, um pouco dinheiro, a época, e a coisa passou. Quando eu pensei em empreender, eu não fui para o mercado de ações, eu pensei em empreender na economia, se é assim que a gente pode chamar, economia real, né? Aquela que a gente vai fazer o giro realmente, montando uma portinha, enfim. E ali nasceu o Bertani Empreendedor. E esse Bertani Empreendedor passou assim, por uma fase muito tranquila do Brasil para o empreendedorismo, né? Final de 2012 para 2013, pegando o final ali do governo Dilma, a transição para o governo Temer. Assim, muita dificuldade, aprendi muita coisa com empreendedorismo de vida real, com sociedade, e chegou um determinado momento, para não alongar muito nessa parte, que não é a parte que a gente tem que focar, eu estava num belo dia que não tinha, o mercado estava parado, não o mercado financeiro, mas o mercado que eu atuava estava parado, não tinha o que fazer, tinha um dinheirinho lá em ações, eu tinha uma parte colocada em Itaú. 2016, tinha acabado de sair daquela crise de 2015 para 2016, estava subindo. Eu vendi as ações do Itaú, eu tinha essas ações. E no dia as ações caíram. Falei, nossa, tá me dando aqui R$2.000 assim, mole, vou pegar para mim. Então fui lá, eu vendi e comprei. Porque nessa época que esse professor comentou comigo sobre o mercado, eu conheci um gerente de banco do Santander da época. E o Santander pode patrocinar o canal da Luana também, né? Porque a gente está citando aqui, ou não? Então eu conheci o gerente do Santander, Luana. Aceitamos patrocínios. Merchan, né? Estamos aqui citando, né? Esse gerente do Santander que saiu do Santander porque fazia day trade. E na época eu fiz esse day trade sem querer. Em 2016, aí fiz um dia, foi uma sexta-feira, não me esqueço. Falei, nossa, sensacional. Segunda-feira, fui lá, fiz mais R$8.000. Falei, nossa, isso aqui é uma bênção. Na terça, mais 5. Na quarta, mais 4. Assim, resumindo... Aí você pensou, nossa, eu descobri a mina de ouro, tô rindo. Não, só que eu já tinha uma sensação de falar assim, eu falava pra minha esposa assim, tá errado isso aqui, não é possível. Não, eu tava assim, não é possível ser tão fácil como tá sendo. Aí eu falei pra ela, se eu fizer, olha a cabeça do cidadão, do menino sem freio. Se eu fizer R$20.000 essa semana, a gente vai passar uma semana na Europa. Tava lá, acho, com 25 mil já. Hashtag vida de trader desde o início. Pô, sensacional. 25 mil pra frente, na primeira, assim, boletando fácil, assim, ó, entrando com 10, 20 mil papéis, nem sabendo que estava fazendo direito. Mas sabendo que não era fácil. O que aconteceu? O que você acha que aconteceu? Na última semana, obviamente, eu devolvi tudo. Fiquei lá com R$1.000, líquido deve ficar R$500. Eu falei, opa, pera lá. Esse negócio tá errado. Esse negócio tá errado, não é assim que faz. Porque eu falava pra ela, ela sempre acreditou muito no meu potencial. Minha esposa sempre foi muito parceira. Falou, não deve ser, você deve estar indo bem mesmo, está subestimando você. Eu falei, não, o negócio é difícil. E aí, entreguei tudo, fui procurar auxílio. E aí, nas redes, encontrei auxílio com o André, que hoje estou com ele até hoje, enfim, foi como nós nos conhecemos, né? Isso foi que ano mesmo, Bertani? 2016. 2016, né? 2016. Que bacana. Então a viagem para a Europa não rolou naquele momento? Não rolou, Cancelado. Não rolou. E os tombos foram muito grandes desde então, porque você imagina, você que tem toda essa experiência, como que é o perfil de alguém que começa já operando 10, 20 mil papéis alavancados, né? Você tem muito motor, né? Mas e o freio? Tem freio?
Nossa, Não tem, né? adorei essa questão. Você começou então operando ações no day trade? Foi isso? Digamos, day trade, você Ações no day começou com trade. ações. Uhum. Exato. A partir daí que eu tive esse revés, eu perdi um dinheiro que era do próprio mercado, não doeu tanto. Aí eu Uhum. fui procurar o auxílio, conheci o André, comecei a acompanhar ele no YouTube, e na época ele estava na Clear, abri uma conta na Clear e comecei a seguir a sala dele. E foi muito engraçado, Luana, que nesse ano fui seguindo o André, né? A gente foi lá fazendo os day trades, seguindo ele fielmente, a coisa estava andando. Como sempre, o trade a gente sabe que a gente tem é um jogo de probabilidades, ganhava, perdia, o André saiu de férias. O André saiu de férias e eu falei, agora eu vou operar sozinho, agora eu vou voar, porque eu já estou nesse negócio há 6 meses, né? Já sou praticamente um trader, que é isso. Eu sei que quando o André voltou, eu mandei uma mensagem no privado, eu falei assim, André, por favor, quando que são suas próximas férias? Que eu vou marcar as Ele, minhas. não, ele achou super estranho, porque eu não tinha relacionamento com ele ali. Eu era só um cliente na sala, mais, né? Ele, o que esse maluco tá perguntando quando que é minhas próximas férias? Porque vai ser mais barato eu sair de férias do que operar sozinho. Nunca fiz tanta bobagem. Mas nada, Luana, olha que engraçado. Sempre com ações. Mas nada comparado ao mercado futuro. Porque depois desse mês eu fui conhecer o mercado futuro. E a partir daí, o buraco cresceu. Porque o mercado O, futuro tem o, muita alavancagem. o buraco, digamos, das dificuldades e das perdas, foi isso? Não, gigantesca. A partir daí foi da onde eu saí, que eu comecei a cavar realmente todas as mazelas do trader, né? Porque Uhum. quem é o trader? O trader é aquele cidadão que senta na frente de uma tela, abre um computador ou um PC normal, tem uma conta, uma baita alavancagem, a partir daí ele é trader, ele negociou. Mas saber o que está fazendo, ser consistente, entender o metajogo que envolve e ter o mindset, que é o mais importante de tudo isso, mas não passa nem perto. Mas nem perto. Por quê? Qual foi o Bertani que sentou ali? Foi o Bertani ex-professor, o empreendedor que sabia que tinha que brigar com o mercado ali regional dele, do que ele fazia, e cheio de vícios pessoais. Teimosia, arrogância. Isso não é arrogância chegar na frente da tela e começar com 10 mil, 20 mil papéis? Óbvio que é, não tinha capital para isso. E ali eu fui conhecer, só que no mercado futuro o negócio é diferente, né? Minha primeira boletada no mini índice foram com 30 contratos para ver como que funcionava. Ah, para ver como que funcionava, né? E não Só funcionou, para ver né? como funcionava. Aí o que acontecia? O André abria a sala às 10, né? Às 9 da manhã eu estava lá com 30 contratos, me matando. A hora que ele chegava às 10 e 10 eu mandava mensagem privada: ó, me salva, cara, vou quebrar. Já estou Mas é perdendo tanto. assim, você já estava no mercado de ações, no day trade, você já estava acompanhando o André, já estava com um estudo e uma evolução, digamos assim. E aí, por que você foi para o mercado futuro? Opa, só um pouquinho que travou aqui. Será que foi só para mim? Pessoal de casa, vocês estão me vendo, estão me ouvindo? Ou travou a minha internet? E agora? Alô, alô? Pessoal, estão me vendo, estão me ouvindo? Travando muito. Para mim só travou agora a imagem. Ah, o Bertani acho que caiu. Vocês estão me vendo, estão me ouvindo? Galera de casa? Vamos esperar um pouquinho. Voltar. Travando muito, travando muito, tá travando, travando. Coloca no. Travou só para mim? Será? Não, está travando. Vamos ver se agora volta. Vamos ver se agora melhora. Galera, vamos ver se agora melhora. Enquanto isso, vamos receber de novo o Bertani. Travou. Agora voltou. Me ouve? Alô, Agora alô, sim. alô. Caí, mas morri, mas tô bem.
né? Morreu, mas passa bem? Exato. Problemas de internet. Não, mas agora eu troquei de internet aqui, acho que foi. O problema foi na minha. Acho que agora vai bem. Beleza, agora voltou. E você estava falando aí que você já começou no mini índice, que você já botou 30 contratos lá só para ver como funcionava. Só para sentir como que era o entendimento dos contratos, né? Para ver se. E só para a galera entender, eu não tinha dinheiro, tá? Para achar assim, esse cara aí já começou milionário. Não, muito pelo contrário. Eu não tinha noção mesmo. Eu não tinha freio. Eu queria fazer a coisa acontecer de forma muito rápida. Era ansioso. Era desmedido, teimoso, arrogante. Era isso. Mas comecei com 30 contratos, Lana. Aí já perdia R$ 2.000 em alguns tiques e mandava para o André, me salva. E sabe o que eu fiquei me perguntando agora, Bertani? Assim, você já estava no mercado de ações, já estava operando day trade com ações. O que te levou a querer ir para o mercado futuro também? O meu agente autônomo. Eu opero pela... Ele mandou para mim um robozinho, ó, coraçãozinho pro meu agente autônomo, é o mesmo até hoje. Não, porque o erro foi meu, não é dele. Ele só me apresentou um robozinho que fazia algumas pequenas operações em resistência, lá você colocava, era algo a mais para pescar. E eu achei aquilo o máximo. Então o robozinho funcionou, deu certo um mês, eu falei, agora eu vou na mão. Não vou usar o robozinho mais não. E o robozinho também. Perdi dinheiro com o mercado com o mini índice, mas a tentativa foi lá. E foi engraçado porque desde lá até o momento, que eu também não gosto de usar esse termo, mas é um termo que é um chavão, até virar a chave, eu insisti com o mini índice. Porque foi é questão de honra, né? Como assim não vai dar certo? E eu falo que é por onde todo mundo começa, porque é o lugar mais barato em termos de custo, mas é o último lugar que a gente tem que iniciar. O mini índice, os contratos futuros, eles têm que ser a última passagem do trader. Justamente pela alavancagem que nós temos hoje. Mas enfim, vou deixar você lidar, porque eu falo muito, Luana, eu gosto de falar e eu tenho medo de perder um pouquinho. Não tem problema, a live aqui é pra gente te escutar, tá? E eu quero saber do pessoal de casa, porque eu tô adorando ouvir tudo isso. O pessoal de casa está gostando também. Bota aí. Continua, Bertani, continua falando. Bom, e aí a gente então, continua toda essa história. Legal. Para resumir, a partir daí, Luana, foi mercado futuro, entrando com ações, mas aí eu comecei a olhar mercado futuro e ações tudo ao mesmo tempo. Você começa a estudar e é engraçado que o trader, quando ele começa a não dar certo, ele quer estudar mais. Mas ele quer estudar mais o quê? Análise técnica ou análise tape reading. O trader ele vai para essas duas linhas, não tem como ele partir para outra. Ou ele vai para a linha da fé, né? E aí a fé não vai ajudá-lo nas operações. Mas basicamente ou ele é grafista ou ele trabalha com análise de fluxo. Eu sou majoritariamente grafista, uso um pouquinho do fluxo ali só com um embasamento muito, 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 muito sutil. Sou 99% grafista. Mas é engraçado, como eu disse, quando você está com essa dificuldade de fazer dar certo, você estuda mais. E aí tem um dos papas, né, dessa parte do mindset, da parte de psicologia do trade, que é o Mark Douglas, né, que já nos deixou. Ele falava exatamente isso, né? Quanto mais você estuda, maior é a sua convicção. Quanto maior é a sua convicção, maior é a sua expectativa. Quanto maior é a sua expectativa, maior é a falha. E aí você entra no ciclo vicioso de vou estudar mais. E era engraçado, Luana, que sempre eu sou matemático, adoro planilhas, adoro fazer anotações de tudo que... Eu demorei para começar a anotar os meus sentimentos, os sentimentos dos trades. Mas os números, sempre. E era engraçado, toda segunda-feira, o meu pior dia no mercado foi uma segunda-feira. E toda segunda-feira era pancada. Por quê? Rodava o final de semana estudando que nem um louco, que nem um condenado. Não descansava, não desligava, era mercado Nada. Full time. Qual que é a formação nossa quando a gente é criança? O que a gente escuta? Você tem que estudar, você tem que se esforçar, você tem que ser o melhor, você tem que se dedicar ao máximo. O que é se dedicar ao máximo? Você tem que trabalhar duro, ganhar dinheiro é difícil, você tem que trabalhar muitas horas para conseguir ganhar dinheiro. Exato, e se você não está dando certo naquilo, o que você vai fazer? Você tem que se dedicar mais, você tem pessoas envolvidas no seu sonho, e isso é uma coisa que eu não posso deixar de falar nessa live. Ninguém dá certo nesse mercado se não tiver as pessoas que estão à sua volta envolvidas no projeto.
Então, seja seu marido, sua esposa, seu filho, sua mãe, seu pai, seu irmão, quem tiver com você, aquelas pessoas que estão ao seu redor e que vão ter a vida transformada com você quando você passar pelo crivo do mercado financeiro, essas pessoas têm que estar sentadinhas e entendendo todo o processo, porque o mercado financeiro é um rolo compressor. Ele realmente te coloca, te faz passar por baixo da porta sobrando espaço. Ele te amassa e você precisa do suporte. E aí não é suporte por internet, você precisa de suporte de quem está do teu lado. Para você, assim, ó, vamos lá, tá tudo bem. No meu pior dia, como eu citei, foi uma segunda-feira. Nossa, foi muito difícil para mim, porque eu estava colocando em risco, eu não tinha filho ainda à época, mas eu estava colocando em risco o patrimônio da minha família, minha esposa e eu, e pensávamos ter filho no futuro, mas aquilo me machucou de uma forma, Luana. A perda financeira não foi uma perda que me quebrou, que me tirou do jogo, mas foi uma perda psicológica gigantesca, gigantesca, gigantesca. Depois dessa perda, você pensou em desistir, Bertrand, do tipo, cara, não? Ou foi aquela não. perda para te colocar no lugar, para se colocar no lugar e dizer assim, não está dando, não é assim que vai dar certo? Luana, eu nunca pensei em desistir, mas eu fiquei com medo. E aí minha esposa que me auxiliou bastante. Porque a desistência é uma dor que é eterna. Acabou, você desistiu. A falha é momentânea. Então eu sabia que eu ia dar certo, de qualquer jeito. Se não fosse no day trade, eu ia fazer swing trade. Se não fosse no swing trade, eu ia fazer position. Se não fosse position, eu ia ser agente autônomo. Se não fosse agente autônomo, eu ia ser analista. Se não fosse analista, eu ia fazer viver do mercado financeiro. O coração já era do mercado. Luana, eu nunca fui tão feliz fazendo algo na minha vida como estar à frente do mercado. Nunca. Meu sonho era poder acordar de manhã e ler notícias para poder entender o que eu ia fazer, mas nunca com o mercado. Pensava, sei lá, ser um empresário de sucesso. Aqueles filmes que você vê o pessoal acordando de manhã, tomando aquele suco de laranja delicioso, abrindo o jornal antigo, né? Lendo. Poxa, eu me visualizava daquele jeito. E aí vem o poder da visualização. Isso aí nem passava pela minha cabeça ainda no mercado financeiro. E há pouco tempo atrás, nessas visualizações que eu gosto de fazer demais, eu falei, puxa, é o que aconteceu para mim. E eu nem imaginava, porque hoje eu crio um contexto para começar o meu dia. Eu vou operar às 9 da manhã, meu dia não vai começar às 8h30. Começou há muito tempo antes e lendo muita coisa, entendendo tudo que está acontecendo ao meu redor, me programando, visualizando como vai ser meu dia. E então desistir nunca. Mas essa vez foi muito, muito difícil. Acho que tiveram umas 2 ou 3 vezes que vontade de quebrar assim, o teclado, mas que acabou virando choro mesmo, sabe? Aquela coisa de posição fetal, da impotência, Luana. Aquela questão de, puxa, eu não consigo fazer isso, eu estou me esforçando, eu estou lutando, eu quero isso mais do que tudo, mas eu não consigo, eu sou incompetente. E essa sensação de incompetência, ela é um rolo compressor. Acaba te colocando no lugar, viu, Luana? E como que você lidou assim para encontrar para você uma saída? Primeiro, o suporte da minha esposa. Sem ela ali me apoiando e falando, eu acredito com você. Como é que é o nome dela? É a Dani. Dani, beijo, parabéns, hein? Sem dúvida nenhuma, se não fosse ela, e falo isso para todo mundo, primeiramente ela que é ao meu lado, falando, vamos que dá, se der tudo errado, não tem problema, eu tô com você. Você ganhar uma alforria desse tamanho é fantástico. Tive apoio muito grande do André também, André Moraes, obrigado. O André pegou no colo a época. Não foi nessa época da quebra, até antes. Ele falou, então, cara, vamos junto. Só que eu sempre quis acelerar o processo. Ele não sabe direito desse dia, eu já estava com ele, mas esse dia foi tão difícil que eu fiquei com vergonha de contar para o meu mentor. Falei, cara, eu não vou falar isso para ele que ele vai me matar. Eu fiz tudo o contrário do que ele sempre ensinou. Então foi uma introspecção muito grande, Luana. Primeiro, encarar meus erros reais, porque eu estava ganhando dinheiro da forma mais perigosa que existe no mercado. Eu estava vindo de uma sequência de 2 meses fantásticos, mas fazendo a coisa errada. E ganhar dinheiro no mercado fazendo a coisa errada é a coisa mais perigosa que existe. As pessoas não devem entender coisa errada como sendo algo burlando lei. Não. Fazendo médio para trás, por exemplo. Então eu aumentava a minha chance, porque quando eu estou no mercado e compro toda vez que cai,
eu estou aumentando meus lotes. Eu deixo meu preço pertinho. Então, para o pessoal que talvez esteja nos assistindo e não entenda o que é isso, eu vou comprando, eu vou deixando meu preço pertinho. Só que quando eu deixo meu preço pertinho, eu aumento a minha chance de dar certo. Só que o mercado, ele não é uma mãe, ele é uma madrasta, né? Ele fala, tudo bem, tem tantas madrastas boas, né? Mas só para fazer uma analogia, enfim. Tudo bem, você está pertinho, mas eu vou aumentar teu risco, tá? Porque eu não estou mais com um contrato, estou com 50, estou com 100, estou com 200. E aí ele dá aquela esticada para baixo, acabou a história. E eu passei alguns meses fazendo isso e dando muito certo. Só que o dia que não deu, me quebrou violentamente. Como eu disse, não foi financeiramente, porque quebrar financeiro, você dá jeito, dinheiro a gente corre atrás, arruma de novo. Mas quebrar psicologicamente é muito difícil. E deixar o tempo passar também, quando eu comecei a perceber que eu estava deixando o principal ativo que nós temos na vida, que é o tempo, passar, eu estou amassando barro. Eu não saio do lugar, quando eu ando, eu devolvo tudo de uma vez. E aí eu parei por um tempo, falei, não vou fazer mais day trade, eu tinha uma posição em swing trade legal, deixei lá. No mesmo mês ainda, financeiramente eu estava no 0 a 0, mas o meu psicológico estava no menos 1000. Até começar a reestruturar, foi aí que eu comecei a aprofundar violentamente nessa parte psicológica. Porque o dia que eu tomei esse loss, eu estava com 500 contratos no mini índice. Eu não conseguia operar um depois disso. Um minizinho. Tremia, ficava branco, ficava desesperado. Por quê? Eu falei, eu sou um cara que sou viciado, eu não sei parar. Se eu não sei parar, eu posso perder o que eu perdi, posso perder 10 vezes o que eu perdi. Aí fui entender todo o mecanismo, foi realmente aprofundar assim. Não é análise técnica que me falta. Porque eu consigo olhar, saber onde vai, saber qual é o risco, sei entrar, sei sair. Mas a hora que é real... Sem calcular, né? A matemática me ajuda muito nessa hora. Exato. Só que o ser humano, né, Luana, a gente tem 2 grandes medos na vida e a gente cresce com isso, né? Ainda mais ex-professor, não sei se existe esse termo, né? Mas ex-professor e matemático, que é exato, né? Aquela coisa exatoide, a gente não quer estar errado nunca. A gente não quer estar errado. E aí, o não estar errado no mercado, ou melhor, o estar errado no mercado implica em perder dinheiro. Que é outra coisa que a gente abomina, né? Perder. Exato. A gente não quer errar, estar errado, e a gente não quer perder dinheiro. Então a gente passa pelo ego e pela arrogância. E o mercado não tem lugar para ego. Existe uma frase que fala assim, você quer estar certo ou você quer estar feliz? Se eu ganhar, eu vou estar feliz, não vou? Vou. Então eu quero estar feliz. Eu acho que vai cair. Mas começou a subir, comprei, meu amigo. Lindo. Estou ganhando, tá tudo certo. Mas por que está subindo? Hoje eu tenho uma estrutura melhor, eu realmente consegui fazer um financeiro bem interessante no day trade. Então eu tenho plataformas de notícias, não só uma, mais de uma. Eu consigo entender o contexto que está rolando na hora. Mas não para abrir uma posição. Muitas vezes é para alongar uma posição. Estou vendido, o índice começou a cair. Começou a dar pancada. Eu posso colocar no bolso, como, pera lá, o que aconteceu? Começou a pegar fogo em Brasília. Deixa torar, vou deixando só mais pertinho. E aí é o trading desenrolando. Enfim, aí já é uma outra condição, uma outra característica já mais para frente, né? Mas essa parte da transição que eu acho que é bem legal a gente falar um pouco, porque é muito importante, é muito difícil realmente. Quando foi, Bertani, que aconteceu esse episódio, assim, dessa perda que vamos falar que foi o que fez você despertar para tipo, opa, eu preciso da parte psicológica também, sabe? E preciso aprofundar nisso. 2018. 2018. E aí você deu uma parada. Eu acho que é muito bacana a gente trazer um pouquinho mais pro pessoal como você desenvolveu isso, porque eu vejo que às vezes é bastante a dificuldade da galera, do tipo, tá, eu já entendi, eu tô na mesma situação do Bertani, eu já entendi isso, mas e aí? Como que eu desenvolvo isso? Então traz pra gente como foi a sua experiência de desenvolver essa mentalidade, sabe? Essa mentalidade, Luana, quando a gente fala assim, né? Poxa, uma bola bateu na minha boca, eu quebrei um dente. Todo mundo consegue imaginar essa dor de dente, né? Porque todo mundo tem a mesma arcada dentária, né? Desde que nasce. Puxa, quebrei um braço, você consegue imaginar o que é quebrar um braço. Mas quando a gente fala das maiores mazelas do nosso momento atual, que são doenças da mente, como depressão, transtornos diversos, e a dificuldade do trading na psicologia,
Ninguém consegue imaginar a dificuldade do outro, porque a mente humana é diferente de ser para ser. Então, cada ser humano tem uma convicção. E convicções são energias. Convicções geram guerras. Então, essas pessoas brigam, né? Geram guerras por causa de convicções. E se elas são energia, elas precisam ser transformadas. A primeira lei, agora eu vou falar com matemática, né? A primeira lei da termodinâmica fala isso, né? A energia não se cria, não se perde, ela se transforma. Então, a primeira coisa que todo mundo precisa fazer, quando já entendeu, já tem uma técnica, porque a técnica é importante, é óbvio. Se eu não sei entrar no home broker, se eu não tenho plataforma, como você vai comprar, como você vai vender? Você tem que ter uma técnica. Você tem uma técnica? Tenho. Já pegou o modelinho que funciona dos grandes mestres? Já peguei. Ótimo. Vai se conhecer. Vai conhecer quem é o Bertani. Ele é teimoso? Ele é teimoso. Então vamos trabalhar essa teimosia dele. Ele é orgulhoso? Ele é orgulhoso. Então vamos achar... Basicamente, Luana, é transformar quem você é para o objetivo que você quer ter lá na frente, que é ser trader. E ser trader, você tem que mudar quem você é, porque nós nunca fomos forjados. A não ser que você nasceu numa família de traders. Você não cresceu com essa mentalidade trader. Então você precisa mudar quem você é. E mudar quem você é mudar a rotina. É mudar... Eu perdi 20 quilos depois de tudo isso. Não adianta o Bertani querer ser disciplinado aqui na frente da tela, fechou o computador, desligou, apertou lá o off. Eu sou outra pessoa. Não, isso não existe. Eu tenho que ser disciplinado em todos os âmbitos da minha vida. E aí fiz a reeducação alimentar, mais exercícios, foquei bastante no autoconhecimento. Então, quais são os pontos que disparavam os gatilhos mentais para a minha autossabotagem? Na época não tinha essa ferramenta do Profit, eu uso o Profit, né? O trader que não usa o Profit é minoria. Mas usa o Profit, hoje tem uma ferramenta que trava, né? Quando você está fazendo essa loucuras. ferramenta, ó, beijo para a Nelógica por isso, porque essa ferramenta foi uma bênção na nossa vida, sabe? De travar, de impedir aquele dia de fúria extrema, né? Mas na sua época não tinha, isso não é tinha. do ano passado, isso foi lançado ano passado. Mas tinha uma ferramenta de bloquear, mas você podia burlar, você ia lá dentro da Nelógica, mudava. O que eu fiz? Passei a senha para a esposa. Falar, não deixa eu burlar. A Dani de novo. Não deixa eu burlar o sistema. Mas louco para ir para o celular, né? Porque era a próxima operação. Mas é o autoconhecimento. Então eu sabia que o trading, eu sempre achava, Luana, que eu ia acertar a próxima operação, que ia mudar tudo. Então eu comecei fazendo as operações, fiquei negativo em 10 mil reais na Receita Federal, paguei imposto adiantado, né? Quando a gente faz day trade e dá errado, a gente vai pagando as DARFs adiantadas. Então eu paguei 10 mil primeiro mês, 5 mil segundo, 15 mil terceiro. Falei, tô ficando com uma baita gordura legal lá na Receita, né? E aí eu queria aquela gordura ser paga, zerada, com um único trade. Óbvio, né? Que não existe uma cesta de 10 pontos, um chute que vai valer 5 gols. É passo a passo. O trading, ele é de longo prazo. Fazia muita planilha para entender o meu financeiro anterior. E eu carregava muito o dia anterior para o dia posterior. Isso me machucava bastante também. Então, ter o autoconhecimento a seu favor, e aí cada pessoa vai achar a sua maneira, seja com coaching, seja conversando com quem está próximo. E é engraçado, né, Luana, que as pessoas que estão próximas de você, que convivem com você, são as melhores pessoas para falar quem você de fato é, quais são suas... A esposa, no meu caso, é a melhor pessoa para falar, você é teimoso, você é muito arrogante, não pode aí falar assim. Aí você olhava para ela e dizia, não, eu não sou teimoso, não. Não sou teimoso, não. Aí sentava aqui no mercado e virava criancinha de novo, né? E aí expressava a sua teimosia no mercado, né? Porque eu sempre digo que pro mercado a gente não esconde nada. A gente pode querer esconder para a esposa, para o marido, pai, mãe, para os filhos, mas para o mercado a gente não consegue esconder nada. O mercado, ele pega realmente quem a gente é. O melhor, mas também o pior da gente. O mercado pega, joga na sua cara e diz, agora lida com isso. Mas sem sombra de dúvidas, e é uma pena, porque o melhor de nós, ele só vai ser descoberto com a insistência no mercado. Então, o que o Bertani tinha de melhor de empreendedor? Eu só consegui descobrir há pouco tempo atrás, aqui no mercado.
Foi quando é a historinha do virar a chave, né? Porque quando você vai agregando conhecimentos, então, estudava muito análise técnica, não é só análise técnica, eu preciso aprender um pouquinho do fluxo, porque é isso que está faltando, é o fluxo. Aí aprendi o fluxo, também não era isso que estava faltando. Escutava muito, o André, nossa, é o melhor analista do Brasil em gerenciamento de risco, né? E sempre falou bastante, mas às vezes você não está preparado para colocar em prática aquilo que você ouve. Porque você está surdo para aquela fala. E aí você vai lá e tenta de outras maneiras, tentando acelerar o processo e não vai. Mas quando você consegue conectar todos esses pontos, essa frase é do Steve Jobs, né? Quando você começa a ligar os pontos, tudo faz sentido. E aí realmente a curva é exponencial no mercado financeiro. E você fala, poxa, realmente aqui vale a pena insistir. Então, eu não quero só trazer história triste. Para todo mundo que está nos ouvindo aqui, vale a pena insistir desde que você encare os seus erros de frente e vá corrigindo um erro por vez. Porque aqui no mercado você consegue fazer valores, você não tem teto, né? Eu como professor eu sabia que eu podia ganhar X mil reais, mais que aquilo é surreal. Eu não podia pensar em ganhar como um jogador de futebol. No mercado financeiro eu posso pensar em ganhar como professor, como jogador de futebol, muito bem sucedido, eu posso escolher o que eu quero para o tamanho do risco, para o tamanho de energia que eu quero desprender aqui para o mercado. Então, vale a pena o esforço, mas tem que ser um esforço, não é aquele esforço, desculpa o termo, vou ser direto, esforço burro. Eu não posso fazer preço médio. Ah, mas só vou fazer mais hoje. Ah, tá errado. Ah, é verdade, tá errado. Vou abrir uma cerveja com meus amigos. Puxa, estava errado. Aí vai lá, faz de novo amanhã, e de novo, e de novo, e de novo. Isso não vai trazer resultados. Isso é, inclusive, um chavão para poder caracterizar alguém que é louco, né? Aquele que faz a mesma coisa sempre e quer resultados diferentes. Não existe. Exatamente. É isso que você trouxe agora, eu acho muito, muito importante, e quem me segue aqui sabe que eu bato muito nessa tecla, Bertani, que é a questão de trabalhar um aspecto por vez. Ah, porque senão nossa mente fica maluquinha. Ah, eu sou teimoso, eu sou ganancioso, eu sou indisciplinado. Aí você vai querer trabalhar tudo. Você está querendo ser uma pessoa completamente diferente do dia para a noite, algo que é humanamente impossível. A gente não funciona dessa maneira. Então, é ir aos poucos nesse processo de olhar para si mesmo, né, se encarar, admitir realmente as suas falhas e, beleza, agora eu vou trabalhar uma coisa de cada vez, um passinho de cada vez, né? Sem sombra de dúvidas, Luana. E assim, aprender a fazer esses passinhos, que no começo são muito dolorosos, porque parece que você não sai do lugar, você não consegue ver resultados imediatamente, e não vai ver mesmo, porque isso aqui é longo prazo. Só que é uma guerra que todo dia você acabou, você sobreviveu, amanhã tem uma nova batalha, que você pode ser morto nessa nova batalha se você fizer tudo errado. Você pode entregar todo o seu capital, você tem que saber trabalhar com gerenciamento de risco. E você tem que corrigir esses erros, e alguns desses pequenos erros a gente vai ter que recorrigi-los, porque assim, né? Você corrige quando você está trabalhando com um mini. Aí daqui a pouco o seu lote sobe para 5, e você trabalhou já a ganância com 1. Mas com 5 você ainda não sabe lidar muito bem. E aí você vai lá e fala, poxa, mas já tinha vencido isso. Não, você não venceu com 5, você venceu a ganância com 1. Agora vamos trabalhar com 5. Até você descobrir quem é você no mercado. Você vai saber trabalhar, poxa, eu sou um trader de 20 contratos e é isso que eu vou trabalhar porque eu consigo, no mercado bom, ganhar bem com 20. Quando o mercado está curto, eu consigo fazer um pouco de dinheiro. Quando o mercado está difícil, eu não perco absurdos, eu perco muito menos do que é meu limite de perda. Enfim, você consegue achar o tamanho do seu sapato. E aí ali você conseguiu vencer realmente os principais vícios que nos impedem aqui no mercado. Sensacional, André. E como você falou, assim, vamos trazer um pouco o lado agora da história boa também, que foi você Bom, não com certeza. desistiu. Você não desistiu, ainda bem, tá? Nós agradecemos também por você não ter desistido. Você não desistiu, você continuou, você deu esse tempo que precisava, foi se conhecer, dizer, peraí, tem que ser diferente. E aí você voltou para o mercado financeiro, tipo assim, com essa mentalidade, eu vou fazer diferente, e voltou pequenininho, foi fazendo aí, como que aconteceu esse processo depois do tipo, agora vamos fazer do jeito certo? Uma coisa que eu fazia muito errado antes e escuto muita gente fazer e fico com pena quem está fazendo isso, porque é muito difícil reprogramar a cabeça. Muito difícil mesmo. Não é impossível, mas demanda de energia. Você tem que transformar uma convicção negativa numa convicção positiva e transformar a energia da trabalho. Quando eu estava operava lá 5 minis. Eu ia para o simulador
eu fazia tudo ao contrário. Fazia com 50, com 100, com 200. Que mensagem que eu estava mandando para o meu inconsciente? Ó, quando der errado, faz médio, opera grande, você tem margem, dá tudo bem. Então, as mensagens que a gente faz, e às vezes eu escuto assim, eu vou pro PlayStation agora, que é o simulador. Nem isso eu entendi que eu não podia dar essa mensagem para o meu inconsciente. Eu tinha que realmente ir para o simulador, eu voltei no simulador com um mini, imaginando que eu estava na conta real. Então eu conseguia sentir um pouco de ansiedade na conta simuladora na primeira semana, porque eu ainda estava com as reminiscências do passado, aquele dia de fúria, né, que eu tive. E a partir do simulador começou a andar, e aí voltei para um mini contrato, comecei a fazer, só que eu ficava naquele perde-ganha e com aquela dificuldade. Falei, puxa vida, né? Tá certo. E eu falava, tá certo, segue, vamos continuar com o processo de reprogramação mental. Estudei muito mini índice, estudei muito índice, comecei a realmente fazer excelentes operações no índice, mas eu comecei a bater num platô. E todo final de ano, Luana, eu gosto de fazer meu planejamento anual. Falar assim, onde que eu quero estar? E visualizar onde eu quero estar. Quanto que eu quero ter na minha conta? Porque assim, o que é uma meta? Quero viver bem. O que é viver bem? Isso é muito subjetivo. E aí, fazendo a minha análise do ano 2020, foi um ano muito bom. Mesmo com a pandemia, falando só pela parte financeira na Bolsa, foi um ano muito bom. Até então tinha sido o melhor. Eu tinha feito um planejamento para 2021. E já estava com um mês de day trade de outubro muito bom, novembro muito bom, dezembro excepcional. E coloquei uma meta para o ano inteiro de 2021. E aí quando eu faço a primeira semana de janeiro, eu bati a meta do mês de janeiro. Eu falei, opa, pera lá. Vamos melhorar, já que eu bati a meta, vamos dobrar a meta, né? Ficou melhor. Aí dobrei a meta. E aí eu fiz, no mês de janeiro, o que eu queria para o ano inteiro. Eu falei, opa, pera lá, tem alguma coisa diferente. Aí vem aquela historinha, me arrepia até hoje. Aí os pontos se ligaram. Porque até então, eu fazia os meus trades para pagar minhas contas, eu já estava pagando minhas DAF, umas DAF pequenininha. Mas aí as coisas se encaixaram. Por que se encaixaram? Porque lá em dezembro eu falei, pera lá, eu estou aqui, desde aquela época que eu apanhei nas ações, insistindo com o índice, aprendi a ler o índice, consigo fazer o índice, mas eu tenho travas. Eu não consegui aumentar os meus lotes no tamanho financeiro que eu deveria ou poderia fazer. A minha cabeça não estava preparada para operar muitos contratos na minha conta real. Então eu vou fazer o que eu sei do meu operacional, do meu gerenciamento de risco, do meu entendimento de probabilidades com as ações. E Luana, aí a coisa voou. Porque o mini índice... Aí foi o destravamento que precisava, né? Tipo, nossa, aí entrei no... Até porque você não tinha com as ações, muitas vezes acontece isso. Com as ações você não tinha esse bloqueio, essa trava. O bloqueio era com o mini índice, né? Exatamente, exatamente. E aí você começa a perceber que... Eu entrei no flow, que eu conversei com você naquela aula que a gente fez, né? Eu sempre escutei, esse flow não existe, não é possível. Que raio nunca de encontrei esse cara, é essa aí? Né? Pois é, nunca encontrei esse cara, não é possível. E existe. Eu começava e fazendo as operações assim, falava para alguns amigos, isso aqui vai em tal lugar e pum, ia. E ele vai voltar, vai vir. Então eu conseguia comprar na subida, vender na descida, com mão cheia. Assim, sensacional. Só que aí, em fevereiro, na sequência, eu falei, nossa, será que isso aqui é minha nova realidade? Bom, deve ser, mas vou tentar entender. Aí o Bertani cartesiano tentou entender o Bertani que estava trabalhando com o inconsciente. E aí eu não consegui fazer... Quis categorizar, quis criar regras, quis entender, botar, digamos assim, numa caixinha. E aí... Você já leu aquele livro, Bertani, do Jogo Interior do Tênis? Não, você indicou ele, inclusive no Gamecast, mas eu não li ele ainda. Então, e vou te explicar porque eu não li depois. Quando você lê, eu não li porque se... Você entender a lei, desculpa. Não, é que assim, quando você lê, você vai entender exatamente isso que aconteceu, assim, do tipo de você querendo entender demais. Digamos assim, no livro ele fala, né, o seu ego 1 querer entender demais o que acontece, como são as coisas, sabe? Categorizar, racionalizar tudo. E o seu ego 2, que é o executor, ele fica tão
É tipo assim, é tipo você dar instrução para uma criança, sabe? Faz isso, faz aquilo, e agora sim, agora sabe, e dessa forma a criança ela para, ela fica assim do tipo, tá, mas o que que eu faço, sabe? Assim é o nosso ego 2, quando ele fica sob pressão, ele não consegue agir. E quando a gente tá em flow, é o nosso ego 2 que tá agindo ali, sabe? Com confiança, é fluido, sabe? E aí o que que Ele aconteceu? está Conta automático. pra gente, conta Aí pra em gente o que fevereiro eu fiz aconteceu. metade do que eu fiz em janeiro. Poxa, eu fiz metade do ano, não foi ruim. Eu ia dizer, você Mas, quer reclamar que você fez metade da... Você não, já não tinha feito a foi, meta, não você foi fez... ruim. Mas eu saí daquela sensação de flow. Isso me incomodou um pouquinho. Agora, nesse mês de março, foi um mês mais normal também, porque você começa a categorizar e saiu daquele âmbito de controle. Aí é o Bertani controlador, né? Aquela história que me conheço. Então, eu não quis acelerar, não quis aumentar novamente lotes. Foi um ano, para mim o ano tá ganho já fiz o meu ano 2021. Então agora não é acelerar, agora é entender o processo para trazer isso aqui de uma forma mais suave, falar assim, poxa, é isso aqui mesmo que eu posso fazer, é dessa maneira que eu vou lidar, é assim que eu vou trabalhar, para assim galgar novos objetivos financeiros mesmo. Mas a parte do mindset é a parte que realmente faz toda a diferença. Luana, não estou falando porque eu estou aqui no teu canal. Realmente a gente começa... porque a gente tem essa criação como ser humano. Trabalhe, se esforce, estude. E a nossa mente ela não é moldada para o alto desempenho, a não ser um atleta de alto desempenho, ou outras profissões de alto risco. Mas mesmo assim, a gente não é moldado para trabalhar com probabilidades, né? Que Não, é e a assim, questão aqui do mercado. assim, Bethany, ninguém nasce, mesmo o atleta de alta performance e tal, ele não nasce com essa mentalidade de atleta de alta performance. A gente nasce muito com a mentalidade da sobrevivência. Nós somos seres humanos buscando sobreviver, como seres da natureza. Ponto. Essa questão de ganhar dinheiro, prosperar, sucesso, isso é tudo muito recente para nossa mente. Então, ninguém nasce. Se a gente quer, né, e todo mundo que está aqui quer isso, a gente tem que fazer igual você, desenvolver essa mentalidade. E é um constante processo, né? Exato. E você tem que realmente ter grandes objetivos. Porque se você tiver um objetivo mais ou menos, o mercado financeiro não é para você. Ah, eu quero fazer mais um dinheirinho. Eu quero... se der certo, deu, sabe? Eu tô ali para ver, porque tem um amigo meu, que tem um primo, um cunhado, irmão do meu tio, que está fazendo isso e está dando certo. Então eu vou tentar ir na pandemia, como muito home office entramos, muita gente está aqui tendo tempo livre, tempo de trânsito, enfim. Muita gente veio dar uma tentadinha. E essa tentadinha não dá certo. Isso aqui foi a coisa mais difícil que eu escolhi para fazer na minha vida. A melhor, mas a mais difícil que eu escolhi para fazer na minha vida. Mas sim, sem sombra de dúvidas, porque hoje, por exemplo, foi um dia ok, nem bom nem ruim, ganhei um pouquinho ali, saí positivo, mas bem distante da minha meta. Ok, acabou. Amanhã é um novo dia. E os trades que eu fiz hoje, nada tem a ver com os trades de amanhã. Resetou. Começou de novo. Eu posso fazer um dia fantástico amanhã, como posso fazer um dia pífio. E se eu não focar no processo, se eu não tivesse focado no processo, tivesse focado só no dinheiro, eu teria desistido. E não teria desistido porque eu não queria mais o mercado, teria me colocado para fora, teria ficado doente de verdade. Porque nessa época do loss aí, eu fiquei mal, fiquei doente, tive uma imunidade, peguei uma virose, enfim. Imagina, nessa época do ano a gente ficar mal, cair imunidade, você está dando chance para o pior acontecer. Então, você precisa acreditar no processo. E o processo, quanto tempo demora para formar um trader? Depende. Pode demorar 1 ano, pode demorar 5, pode demorar 10. Depende de você. Se você quer encarar os seus erros de frente, se você quer encarar seus vícios de frente, se você quer mudar quem você é para transformar o mercado na sua real essência para você, da sua família, para ele transformar o seu cotidiano, o seu meio que lhe envolve. Se você não focar nisso, e eu estou falando aqui para o pessoal que está começando realmente, esquece, não vai dar certo. E é engraçado, né, Luana? Porque a gente fala assim, mas o mercado é financeiro. É verdade, o mercado é financeiro. Mas o processo para você poder extrair valor do mercado financeiro é um processo que é de autoconhecimento e isso leva tempo de reprogramação mental.
E aí nós temos que entrar na história também das probabilidades, né? Vou pegar um pouquinho de água aqui. Coloquei. Pega aí. E isso é uma coisa que eu falo muito para as pessoas. Desenvolver essa mentalidade leva tempo e, assim, requer que você se dedique a esse processo também, sabe? Que você dedique seu tempo e energia sua para isso também. Um processo muito importante que fez a diferença, e aí eu vi tanto em livros como eu falei isso para o André pessoalmente. Falei, André, você fala muito isso, que o próximo trade é só o próximo trade, mas você tem que enfatizar mais. Porque a hora que eu entendi isso, mas não é assim, entender com as palavras, como alguém que entende uma língua que não é nativa sua. Entender com persuasão, realmente, que o próximo trade é só mais um trade num mar de 10 mil trades que eu vou fazer. Faz toda a diferença. Essa é a mentalidade de cassino. Muita gente fala assim, mercado é cassino? Sim, mercado é um cassino. Pô, Bertani, você é trader, você está aí no mercado trabalhando, você fala que o mercado é cassino? É. Só que você tem a opção de escolher quem você quer ser nesse cassino. Se você quer ser o jogador ou se você quer ser o dono do cassino. Porque o que o jogador faz? O jogador joga, ele roda a roleta, ele põe lá a moedinha. Deu, não deu, me diverti. O que o dono do cassino faz? O dono do cassino ele entende que num determinado jogo ele tem 50,05% de chances de ganhar. Inconsequentemente, ele tem 49,95% de chances de perder. Nossa, mas só 0,5% de chances é muito pouco. Só que ele não faz um jogo no cassino, ele faz 10 milhões de jogos no cassino. E esses 10 milhões de jogos no cassino, a 0,5% de probabilidade a seu favor, lhe traz retorno financeiro. E nós aqui no mercado, como traders, o trader, e aí eu vou criar talvez polêmica, mas o day trader não é investidor. O day trader é um ofício. Eu extraio dinheiro do mercado. Eu gosto de dizer que é uma profissão. É o empreendedorismo. É a empresa mais barata que eu tenho para abrir, mas eu posso perder como uma grande empresa. Mas para abrir é mais barato, não tem funcionário, eu não tenho que alugar nada, eu não tenho licença, é só ter uma conta na corretora e eu tenho alavancagem. Então, eu tenho que ter a mentalidade de dono de cassino, ou seja, a minha estratégia é boa? É boa. Quando você opera ela, quanto que você acerta? Ah, eu acerto 65% das vezes. Ah, legal, 65% das vezes. Então, 35% você vai errar. Eu vou errar. Luana, é libertador esse pensamento. Eu vou errar. E tá tudo bem. Faz parte. Estou aqui, não é para acertar o próximo trade. É para ficar aqui para os próximos 1000 trades. E eu vou acertar 650 deles, dos quais eu vou ganhar 3 vezes mais quando eu ganho do que quando eu perco. Quando eu passo a entender isso e eu começo a executar cada trade, ou seja, pego lá uma estratégia e falo, vou repetir isso aqui num espectro de operações. Fazer isso aqui por 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes, sem pensar. Eu vou reagir. Uma vez eu fui numa palestra do Alexander Elder, ele falou assim, na minha casa, eu moro no campo, na minha casa eu tenho 2 cachorros. E quando os gansos, as aves vão do Canadá para o México, elas param no meu quintal. As aves pousam no meu quintal, os meus cachorros olham para elas e não pensam. Eles saem correndo, sem saber se vão pegar ou não, porque eles querem as aves. E ele falou, eu sou assim com o meu operacional. Eu não penso. Eu vi ele na tela, eu faço. Só que isso é algo automático, ele é do inconsciente. Para o inconsciente fazer isso, nós temos que reprogramá-lo. E o reprogramar é entender o espectro de muitas operações, fazer algumas sem pensar. Apareceu? Faz. Ah, mas e se? Não tem e se? Faça. Separe um capital para que aquelas operações, se todas derem errado, você sabe quanto vai perder e não vai ter um prejuízo que vai te tirar do jogo. E se aquele capital não for suficiente para você, faça no simulador, mas é muito importante que você saiba que aquele valor que você vai colocar é o valor para você pagar pelo aprendizado. E que o evento é aleatório. Quando a gente fala também, né, Luana, de 100 trades, você vai aceitar 65, todo mundo quer que seja como? Os 65 primeiros. Só Sim. que são totalmente aleatórios. E você tem que estar disposto a errar, errar, errar e fazer o próximo sem te entubiar, porque você acredita que num espectro de 100 operações, de 1000 operações,
ele vai funcionar. Isso tudo faz... são muitas coisas, né? A gente parece que a gente está jogando muitas coisas, mas são todos elementos que, quando eles se juntam, é o que faz a diferença entre dar certo, o trade ser consistente ou não ser consistente. André, sensacional tudo isso que você está dizendo aqui. Assim, nossa, essa live, gente, tá valendo muito, muito. A galera tá adorando, tá botando aqui nos comentários a experiência de vida, o seu depoimento, seus ensinamentos. Passou uma pergunta aqui que eu achei muito interessante, André, e eu gostaria de te fazer ela pra gente... Eu vou puxar sua orelha, que você tá me chamando muito de André. Mas tudo bem, porque é o meu mérito. Não, é que a galera tá falando tanto de qual é o André que ele tá falando, qual é o André, que eu já fiquei com o André na cabeça, tá, gente? É o André Moraes. Isso, o mentor do Bertani é o André Moraes. Bertani, passou uma pergunta aqui que eu achei bem interessante e eu gostaria de te fazer ela. A pergunta foi a seguinte: você ainda se vê fazendo vícios antigos em dias que você tá meio sem foco? Tipo, aquelas coisas do passado, elas ainda voltam hoje? Como que você lida com isso? Esses são os gatilhos mentais que a gente tem que lutar para que eles não gerem o tal do dia de fúria. Então, por exemplo, não dormir bem. Eu não tive uma noite legal de sono por qualquer motivo que seja. Eu não vou operar. Mas eu não vou operar. Simples assim. Mas hoje é dia de payroll, eu opero dólar, tem payroll no mês que vem. Para não desencadear nenhuma possibilidade de cometer erros do passado. Então, tudo aquilo que fazia com que eu desencadeasse no passado, e no passado era mais fácil porque eu não tinha sentido o dar certo. Quando a gente não sente o caminho do flow, do dar certo, você não acredita no processo. Então eu sei que é muito melhor parar um dia dentro do meu limite de loss, dentro de um dia normal, do que eu continuar e tentar recuperar e aumentar esse dia para uma semana, aumentar essa semana para um mês, e aquilo virar uma coisa assim extremamente ruim para o meu mindset, para o meu psicológico. Antes, Luana, era muito engraçado. Minha esposa sabia se eu estava no gain ou no loss na hora do almoço. Porque o olho estalado, muito bravo, ou comia na frente da tela, né? Agora, não mais. Não mais. Ela me conhece bastante. Ela até sabe quando o dia está muito bom ou quando o dia está um dia normal. Mas hoje já acontece. E aí, como foi o dia hoje? Foi bom. Ganhou? Não. Perdi, mas tá dentro foi bom. Foi um Faz dia... parte. Eu segui meu plano, exato. Tá dentro do meu plano. Então, para evitar que esses gatilhos aconteçam, você tem que se conhecer e você colocar regras muito rígidas. Papel aceita toda e qualquer regra. Agora, elas têm que ser cumpridas. Se você não consegue cumprir, você não está passando pelo crivo do mercado financeiro. O mercado financeiro ele é totalmente darwiniano. Aqui é seleção natural. Se você está perdendo dinheiro, se você está deixando de comemorar a Páscoa legal, o Dia das Mães legal, alguém está comemorando por você. Você está deixando dinheiro para alguém. E aí é você que tem que saber o que você quer. Se você quer continuar dando esse dinheiro, ou se você vai mudar quem você é para poder galgar aí todas as benesses do mercado financeiro. Sensacional, Bertani. Galera, ouçam isso. Gente, essa live é o seguinte, essa live está gravada, ela vai ficar gravada, tá? Pra vocês aí, ó, ver e rever, porque é muito conteúdo aqui, foi muito esse bate-papo incrível, vocês vão rever várias vezes, vão divulgar para todos os amigos, que todo mundo precisa ver essa live aqui. Bertani, a gente tá dando aí, não parece, não sei pra você, mas pra mim passou voando. Estamos aí com uma hora praticamente de live. Verdade, não parece. Parece que tem tanta coisa para falar ainda e eu só e não consegui, enfim, mas tá muito bom. A gente vai ter que repetir, o pessoal já tá comentando aqui, já comentaram, Luana, marca outra live, faz mais uma, chama de novo. Então, assim, Bertani, eu quero agradecer imensamente de novo o seu... você ter aceitado o convite de estar aqui para conversar sobre esses aspectos. Já fica o convite para voltar de novo, para falar, para a gente escolher um tema específico, a gente aprofundar mais aquele tema. Eu sei que é um assunto que você gosta bastante, que você estudou muito, que você tem a sua vivência, né, também incrível. Então, muito, muito, muito obrigada. E agora sua palavrinha aí final para o pessoal, para a gente encerrar. Foi um grande prazer estar aqui, como eu disse, grandes nomes já passaram por aqui, me sinto muito honrado de estar aqui. No meu processo de autodidata, que sempre fui, os seus vídeos no YouTube me ajudaram bastante. Lembro de um vídeo seu que eu não citei durante a fala, mas tenho que fazê-lo porque é justo. Nossa, me ajudou muito
vários, mas um que me chama a atenção, por que eu tenho medo de operar depois de ter tomado stop. Você tem muito conteúdo no seu YouTube e quem não conhece tem que seguir, tem que olhar, porque a parte psicológica, Luana, eu te falei isso uma vez, o André vai ficar bravo comigo, mas se eu tivesse que resetar minha mente, se eu tivesse que esquecer tudo, Bertani, você é trader, você vai poder ficar só com uma característica sua. O que você quer? Meu mindset. Análise técnica, fluxo, análise macro, enfim, todas essas outras coisas de contexto você aprende rapidamente, perto do mindset, rapidamente perto do mindset. E é muito importante, seu trabalho é muito bacana, fiquei muito feliz de participar e fiquei muito feliz de contribuir, espero que o pessoal tenha gostado de novo, vai ser uma honra poder estar novamente aqui se você convidar. Vamos sim, a gente vai marcar sim. Querido, beijão bem grande, obrigado novamente. Pessoal de casa, obrigado por vocês estarem aqui com a gente até o final, curtindo bastante. Depois curtam, compartilhem essa live com mais pessoas, vamos levar esse conhecimento tão legal para outras pessoas. Bertani, beijo grande, uma boa noite. Pessoal de casa, boa noite. Tchau, tchau. Obrigado, tchau, boa noite.